Bem, nós vamos iniciar essa aula. Eu hoje vou dar uma aula para vocês abordando os dois principais assuntos da cardiologia. As duas principais síndromes clínicas que causam internações hospitalares aqui no Instituto de Cardiologia, que é a insuficiência cardíaca congestiva e a insuficiência coronariana. E, na realidade, eu vou misturar as duas situações porque elas estão imbrincadamente associadas, tá? Elas estão presentes juntas na maior parte dos nossos pacientes. Então, como estão faltando os pacientes, eu vou insistir em estudar os problemas que tem a maior parte dos cardiopatas. A insuficiência cardíaca congestiva é responsável por um número muito grande de pessoas que internam nos hospitais. Alguns dados epidemiológicos dos Estados Unidos nos dizem que mais de 5 milhões de pacientes lá naquele país são portadoras de insuficiência cardíaca congestiva. E que isso abrange 6 a 10% das pessoas acima de 65 anos. Lá nos Estados Unidos, que tem números confiáveis, que eles têm já uma experiência maior em estatísticas, mais de 6 milhões e meio de diárias hospitalares são pagas por causa de insuficiência cardíaca. E esse problema envolve 5,4% do orçamento da saúde naquele país. E é responsável por mais de 300 mil mortes por ano. Então, nós que estamos agora com uma pandemia desta virose, podemos ver que a insuficiência cardíaca congestiva é um problema que nos acomete na mesma proporção, até maior, só que acontece todo ano, né? E não temos vacina para ela. A expectativa dos americanos é que, em 2030, nós tenhamos 5,7 milhões de pessoas padecendo de insuficiência cardíaca. E entre as causas da insuficiência cardíaca, a doença isquêmica do coração, isto é, a insuficiência coronariana crônica, a cardiopatia de origem coronariana, é, de longe, a principal. Vocês veem que ela é quase 3 vezes mais do que a hipertensão como causa da insuficiência cardíaca. Hipertensão, que é um problema muito comum e que também é causador da insuficiência coronariana, que também causa aterosclerose coronariana, está associado a muitas síndromes coronarianas. A hipertensão não pode se comparar com a doença coronariana como causa da insuficiência cardíaca. Então, ao abordarmos esses dois tópicos, nós estamos falando da maior parte dos cardiopatas. Um estudo Framingham, que é muito comentado, muito famoso nas décadas passadas, é uma cidade nos Estados Unidos em que as doenças são bem acompanhadas e bem
toda a população é cadastrada numa pesquisa, né? Que nós, naquela época, já constatamos que entre os fatores de risco para insuficiência cardíaca nos hipertensos, a gente notava a ocorrência de infarto do miocárdio como o mais destacado, mais do que o dobro dos outros fatores, das outras situações clínicas, uma delas relacionada ao infarto, que é a angina, o diabetes, que é um fator predisponente do próprio infarto, né? A hipertrofia ventricular esquerda, que é, na realidade, uma consequência da própria hipertensão, e as doenças valvulares, né? Uma causa importante também de insuficiência cardíaca, mas não dá para comparar com a ocorrência de infarto agudo do miocárdio. Qual é a fisiopatologia da insuficiência cardíaca na coronariopatia? Por que o paciente, como que o paciente desenvolve insuficiência cardíaca tendo uma coronariopatia? Coronariopatia significa obstrução coronariana. Tá? A coronariopatia, ela ocorre quando uma coronária tem um processo obstrutivo, de mais de uma natureza, mas, de qualquer forma, tem que ter um processo obstrutivo. O processo obstrutivo no músculo cardíaco, pela isquemia, pela falta de sangue em algum território do músculo cardíaco, ele pode se apresentar, então, isquêmico. Fazer uma analogia com, por exemplo, a pele, né? O músculo cardíaco pode ficar com falta de sangue, uma palidez em determinada parte do músculo cardíaco. Tá? A isquemia, na realidade, ela aparece de mais de uma forma. Tá? A outra forma a outra consequência da obstrução coronariana é o músculo se apresentar lesionado, com lesão. Lesão, vocês sabem, no futebol, o cara leva um pontapé, incha um pouco, fica vermelho, fica machucado, mas uma machucadura, então, mais aguda, né? Então, pode ocorrer por essa falta de sangue, por essa obstrução coronariana. A outra consequência é a necrose, isto é, aquela região do músculo cardíaco que sofre com obstrução coronariana, ela necrosa. Vocês sabem, por exemplo, para ter uma imagem mais crua, pacientes que têm uma isquemia com obstrução total de uma artéria da perna, essa perna, né, pode necrosar e levar, às vezes, o médico, né, a indicar uma cirurgia de amputação dessa perna necrosada, porque a necrose da perna tem muitas consequências sistêmicas e pode levar à morte. Então, necrose ocorre, então, quando aquela região do músculo cardíaco não se recupera, ela morre. Isso o que acontece no infarto agudo do miocárdio. Essa necrose, ela pode também, essa morte do tecido muscular cardíaco, pode evoluir, pode se apresentar como fibrose. A região que morre, enquanto está morrendo, ela chama do organismo um processo inflamatório e fibromatoso que faz com que fique naquela região, ao invés de músculo, um tecido fibrótico. Havendo essa lesão coronariana, isquemia, necrose, fibrose, havendo esse processo muscular, essa região do músculo que sofre isso não é capaz de se contrair, perde a capacidade de
se contrair e exercer a sua função nas paredes do coração, né? Que é de esvaziar o sangue do coração, né? Mandar o sangue para o território arterial sistêmico, né? E pulmonar também, porque eventualmente pode até acontecer esse processo no ventrículo direito, mas geralmente o infarto que a gente tem ocorre no ventrículo esquerdo, cuja função maior é expulsar o sangue do coração para nutrir todos os diversos tecidos e órgãos. Então, esse déficit contrátil tem uma característica de se segmentar. Não é todo o coração que sofre homogeneamente e completamente, né? É a parte do coração que sofre com a obstrução de uma coronária ou de duas coronárias, daquelas coronárias que sofreram esse processo obstrutivo. Essa diminuição contrátil segmentar, por outro lado, ela interfere nas pressões dentro do coração, porque dependendo do seu tamanho, né, o coração vai ter maior dificuldade de esvaziamento. E havendo dificuldade de esvaziamento, nós temos uma tensão intracardíaca, intraventricular esquerda, digamos assim, uma tensão aumentada, né? E o coração pode, por causa disso, se dilatar. Evidentemente que antes até de se dilatar, ou enquanto se dilata, né, o coração ele tem uma série de outras disfunções por causa da presença dessa isquemia, lesão, necrose ou fibrose, né? Pode, por exemplo, esse processo que está lá ser, por exemplo, causa de arritmias. Pode causar problemas mecânicos de funcionamentos valvulares, se, por acaso, esse processo se localiza na região muscular que sustenta uma das válvulas, por exemplo. Então, mas a sequência de como que ocorre a disfunção cardíaca por causa de uma coronariopatia é essa aí. Já deu para notar, eu já citei isso, né? Que essa disfunção isquêmica, ela tem, portanto, um envolvimento segmentar, né? Um pedaço do coração que apresenta isso. A segunda característica da disfunção isquêmica é que ela tem um grau de reversibilidade. Dependendo de como que evoluiu aquela obstrução coronariana e como que ela vai evoluir, existe, e dependendo de outros fatores, como a circulação colateral para aquela região, né, existe um potencial de reversibilidade. Quer dizer, a doença isquêmica sempre nos dá uma esperança que nós podemos reverter, pelo menos parcialmente, a disfunção ocorrida. E a outra característica, então, que não é boa, pelo contrário, ela é preocupante, é que o processo obstrutivo ele pode progredir. Ele não só pode progredir, como costuma progredir, porque esse processo obstrutivo tem na sua produção e na sua evolução, né, a interferência de vários fatores que condicionam a um agravamento dessa obstrução, a uma acentuação. Ou até porque também pode ocorrer novos processos obstrutivos evoluindo. Isto é, o paciente tem uma obstrução completa de uma artéria que determinou o infarto, mas lá pelas tantas ele
tem outras obstruções parciais em outras coronárias que, eventualmente, por vários fatores, né, de natureza metabólica, de natureza inflamatória, essas outras obstruções podem se acentuar, podem se agravar, né? E isso significa também que nós temos o quê? Nós temos muito o que fazer, nós temos muito trabalho para brecar essa progressão. Isso é uma das coisas mais importantes do trabalho do cardiologista. Falar em cardiologista, quando é que é o dia do cardiologista, tu sabes? Vou perguntar para a Sayonara depois para nós dar essa mensagem. Eu ouvi falar que é por aí. Eu sei que por aí vem o dia dos pais, tá? Então, pode ser que eles queiram falar que os pais da medicina são os cardiologistas. Pode ser isso, né? Mas eu sei que está por aí. Dia 14 de agosto, professor. Hein? Dia 14. Ah, então estou certo. Boa. Na realidade, eu até fiz esse parêntese, tá? Para que vocês sejam convidados a me interromper, tá? Podem me interromper à vontade, até porque tem pouca gente, tá? E eu acho que com isso a nossa aula vai ser pelo menos esteticamente melhor. Eu falo esteticamente porque vocês não estão me vendo, né? Então, então vou até me levantar aqui um pouco mais. Mas eu pensei que vocês não estavam me vendo, estavam vendo só a minha voz. Mas podem me interromper, eu gosto, tá? Podem perguntar no meio, não entendeu alguma coisa? Perguntem, tá? As minhas aulas são mais conversas do que aulas. Essa está sendo um pouco atípica. Bom, esse déficit contrátil segmentar que a coronariopatia determina no músculo cardíaco, né, e que geralmente ocorre depois de um infarto, né, para ficar o déficit, né, ele pode ser de diferentes graus. Pode ser apenas uma diminuição de uma parte do coração de se contrair. Nós chamamos de hipocinesia, né? Quer dizer, o músculo se contrai, mas contrai menos. A gente nota que aquele segmento contrai menos. Pode ser uma acinesia. A ser observado o músculo funcionando, a gente vê, tem uma região que não se mexe, que não contrai. E pode ser uma discinesia. Discinesia é quando contrai tardiamente, bem depois da região normal, digamos assim, e fica uma coisa assim, como o termo está dizendo, né? Disforme. E a outra coisa pode ser que a contração, além de não ocorrer, quando o coração, o restante do coração se contrai, naquela região ele abaula. Aí forma o que nós chamamos de um aneurisma ventricular. E outras características, então, eu já citei, né? Essas coisas podem acontecer no músculo de forma aguda, né? A gente pode constatar isso agudamente, ou nós podemos depois ver a sua evolução crônica. E existe também um potencial de reversibilidade em algumas dessas alterações, dependendo, principalmente, do que sobrou de músculo na região. Porque, às vezes, o infarto, ele acomete aquela região daquela coronária, mas aquela região, ela tem uma circulação colateral que ela não fica completamente inativa, não fica completamente fibrosada, não aconteceu uma necrose completa, etc., e pode haver uma certa irreversibilidade, né, que nós chamamos também de viabilidade. Aqui, só para mostrar para vocês, a figura de um infarto agudo do miocárdio acometendo a ponta do ventrículo esquerdo, e que esse infarto, muitas vezes, ele pode sofrer uma expansão, vocês veem?
expansão, seja porque fechou uma coronária do lado, seja porque a lesão ela não tinha sido completa e depois ela se completou, né? E eventualmente nós temos uma região em sofrimento maior. E depois, numa fase crônica, né, em que ocorre o que nós chamamos de remodelamento ventricular, em que a falta da contração dessa região aqui vai levar a uma dilatação do ventrículo como um todo, né? Se você vê aqui, houve a fibrose dessa região da ponta, e isso sobrecarregou dificultou o esvaziamento, aumentou a pressão dentro do ventrículo, né? Pressão diastólica final do ventrículo esquerdo, e a tendência do coração a dilatar. Bom, na insuficiência cardíaca da cardiopatia isquêmica, qual é o valor do eletrocardiograma? Bom, eu faço uma pausa para dizer para vocês o que talvez o doutor Domingos já tenha dito, que o eletrocardiograma é o exame mais importante da cardiologia. O eletrocardiograma, ele serve para identificar a anatomia elétrica do coração, a fisiologia elétrica do coração. E, com isso, ele é o exame fundamental, primeiro, para reconhecer o infarto agudo do miocárdio, porque é o único exame capaz de mostrar que uma coronária está ocluindo presentemente, desde o início da oclusão. O exame que detecta mais precocemente o sofrimento do miocárdio é o eletrocardiograma. E o eletrocardiograma identifica todos os tipos de alterações isquêmicas. Pode ser uma alteração isquêmica, digamos assim, não tão acentuada, com alteração isquêmica da injúria aguda, da lesão, tá? E depois também identifica a necrose e identifica a fibrose. Então, o eletrocardiograma, ele é de um valor inestimável. Eu digo que é o exame mais importante da cardiologia porque o infarto agudo do miocárdio é a circunstância clínica que mais mata, mais importante da mortalidade das pessoas no dia atual. E a arma principal que nós temos para reconhecer esse infarto e providenciar o seu tratamento e fazer a diferença no tratamento é o eletrocardiograma. O eletrocardiograma, então, ele localiza e mede a extensão do dano miocárdio. O eletrocardiograma dá de lambuja o reconhecimento de sobrecarga das cavidades. Mostra que as cavidades podem estar sobrecarregadas. Para isso, ele não é o exame mais sensível, tá? Mas ele também serve para isso. O eletrocardiograma é o exame que nos mostra arritmias, além do substrato arritmogêneo. Isto é, as arritmias que são as principais complicações do infarto agudo do miocárdio e que, digamos assim, são responsáveis pela morte, a maior parte das mortes dos pacientes que têm infarto. Essas arritmias podem ser determinadas, podem ser medidas pelo eletrocardiograma. Sem o eletrocardiograma, a gente não teria condições de reconhecê-las e de tratá-las, tá? Na realidade, o eletrocardiograma, ele é, digamos assim, o principal equipamento das unidades coronarianas. Porque uma das coisas fundamentais de uma unidade coronariana é a monitorização do eletrocardiograma, para surpreender alguma dessas arritmias que, antes de serem, digamos assim, potencialmente fatais,
elas podem ter alguns períodos de precocidade e de alerta. O eletrocardiograma também ele é um método bastante importante para que se detecte a viabilidade miocárdica. Tá? Ver o que tem de atividade elétrica naquela região. O que sobrou de lá? A viabilidade miocárdica é uma questão muito importante quando nós pretendemos, principalmente, saber se precisamos indicar para o paciente algum procedimento de revascularização. E, para indicar esse procedimento, uma das coisas que é bom é saber quais as regiões que são afetadas e que têm viabilidade, para que a gente possa reperfundir essa região e possa revascularizar essa região. Então, isso aí é um dado importante e que está também dentro da capacidade do eletrocardiograma. Eu friso isso porque nas discussões hoje em dia, nem todo mundo se lembra que o eletrocardiograma tem valor, ou pelo menos pode até lembrar, eles não sabem, não tem certeza de, observando esse dado, que o eletrocardiograma está dizendo isso. Às vezes, nesse detalhe aqui, o eletrocardiograma fala baixinho. Isso aqui, estou mostrando para vocês aí que lá no aparelho lateral tem músculo ainda. Existem métodos mais sofisticados de ver a viabilidade, tá? Alguns inapropriados, e alguns usam, e outros razoáveis, como a ressonância magnética, nós vamos ver aqui ainda, e a cintilografia miocárdica de perfusão, que também pode oferecer com bastante segurança e bastante detalhes sobre essa viabilidade. Mas são métodos caros e, às vezes, mais difíceis de se conseguir. Um exemplo de eletrocardiograma, só para atiçá-los, tá? Porque, a não ser que eu tenha, de tempos em tempos, eu descubro na turma de alunos, tá? Um curioso estudante de eletrocardiografia, e que acaba sendo entendido. Os próprios colegas, às vezes, já o identificam, porque ele, como eu, quando viu esses risquinhos pela primeira vez, se encantou e se hipnotizou e passou a estudar por conta eletrocardiografia. Tá? Eletrocardiografia é uma coisa simples, é um examezinho realmente simples, tá? Ele só requer, para a gente ter facilidade de entendê-lo, um pouco de inteligência. Então, nós temos aqui um eletrocardiograma que está mostrando que esse paciente sofreu um infarto do miocárdio, que pegou as derivações, vocês estão vendo aqui, V1, V2, V3, V4, V5, principalmente, tá? A parede anterior do ventrículo esquerdo, tá? Mas que o processo isquêmico e de injúria isso eu digo porque desapareceram as ondas R's dessa região aqui. Então, desapareceram as positividades elétricas da parede anterior, sumiram. Tá? Não tem R em V2, não tem R em V3, não tem R em V4, tem uma onda Q. E depois em V5 tem uma onda Qzinha também. Tá? Então, assim, houve uma necrose nessa região. E o segmento ST, ele está um pouquinho elevado, isto é, o eletrocardiograma está dizendo que está havendo ainda uma lesão, quer dizer, o músculo naquela região, ele ainda está com alteração de dificuldade de botar o potássio para dentro da célula, tá?
Então, permanece essa lesão subepicárdica nessa região, tá? E tem já um padrão de necrose. Isso aqui é um infarto, poderia ser assim, lá pelo 8º dia, tá? Quando essa alteração do ST se mantém assim, né? Esse aqui está mostrando que ele já está cicatrizando razoavelmente e talvez não vá se manter. Mas se isso aqui, se a gente tem esse padrão aqui, depois do 20º dia, digamos assim, a gente já pensa que pode estar havendo uma formação aneurismática nessa região. Bem, o eletrocardiograma, por outro lado, ele está nos dizendo que esse paciente tem uma hipertrofia ventricular esquerda. Por quê? Os potenciais do ventrículo esquerdo, na derivação V5 e V6, são enormes. Tá? Tem grandes potenciais. Isso é uma característica eletrocardiográfica do aumento do ventrículo esquerdo. Tá? E, da mesma forma, o eletrocardiograma, ele nos diz que tem também um aumento do átrio esquerdo, da aurícula esquerda também está aumentado. Então, a gente pode ver na derivação D2, né? Olha aqui a largura da onda P está nitidamente aumentada e até um pouco, com a sua amplitude um pouco aumentada. Então, esse paciente tem também uma sobrecarga atrial esquerda nítida, tá? Na realidade, isso aqui provavelmente se trata de um hipertenso que infartou. E é possível que essa hipertrofia não foi do infarto agora. Essa hipertrofia é uma coisa que é um paciente hipertenso que agora está infartando. E mostra o eletrocardiograma também umas extrasístoles ventriculares, que são esses complexos que eu estou mostrando aqui para você, tá? Que são extrasístoles, você vê que eles são diferentes do potencial. Aqui é uma outra extrasístole, ó. Tá? Você vê que o complexo aqui, do normal, são esses aqui, ó. Então, o eletrocardiograma também é o exame que mostra e fundamental para a gente tratar o paciente, né? Tratar, além de diagnosticar, dizer qual é a coronária que ocluiu, isso é uma outra coisa, né? Porque, nessa região é tal coronário, tá? Que é o outro eletrocardiograma, eu vou tocar, tá? Aqui, esse paciente aqui, só para ver que ele tem ondas atriais aqui, ó, que são ondas Fs de flater atrial. É um paciente que tem um flater atrial, tá? Que o flater atrial, ela é uma arritmia, assim como uma fibrilação atrial, que muitas vezes estão marcando uma sobrecarga atrial, além de estar causando uma sobrecarga atrial. Mas, às vezes, são consequências dessa sobrecarga. Esse eletrocardiograma aqui é um eletrocardiograma para ser abordado entre super especialistas, porque tem muitos outros detalhes. Qual é o valor do ecocardiograma na insuficiência cardíaca, na cardiopatia isquêmica? Primeiro, o ecocardiograma é um exame de imagem. Ele mostra visualmente as alterações estruturais, mostra visualmente a estrutura do coração, tá? A estrutura muscular, a estrutura valvular, né? E também, além da estrutura, alguns dados de funcionamento do coração, de função. O ecocardiograma mostra os volumes cavitários. Qual é o volume diastólico do ventrículo esquerdo? Qual é o volume diastólico do ventrículo direito? Qual é o volume atrial esquerdo? Tá? O ecocardiograma também tem parâmetros que nos fazem determinar qual é a pressão na artéria pulmonar. Tá? O ecocardiograma também nos dá uma medida da disfunção global e segmentar, isto é, ao mostrar o ventrículo se contraindo, ele pode mostrar aquela discinesia ou aquela acinesia, ou pode mostrar que o coração não se contrai nada, está todo ele globalmente dilatado,
tá? Eventualmente, pode nos mostrar uma complicação do infarto ou da insuficiência cardíaca, que é trombose intracavitária. E o ecocardiograma também pode ser usado e pode ter algum valor na viabilidade miocárdica. Tá? Tem testes que a gente pode fazer no ecocardiograma que pode colaborar para se fazer uma estimativa da viabilidade miocárdica. Aqui o exemplo de alguns ecocardiogramas. Esse paciente aqui, ele tem uma hipertrofia no septo. Esse septo aqui está um pouquinho hipertrofiado, tá? O ventrículo esquerdo não está muito dilatado, mas tem essa região aqui, ó, essa região, vocês estão vendo aqui, ela está faltando músculo aqui. Então, tem nesse infarto houve esse comprometimento. Mas a função ventricular ainda está preservada, não tem grande alteração da fração de ejeção. Apesar de que na sístole aqui, essa aqui, ó, ele devia encurtar mais, principalmente essa região. Tá? Então, tem uma... Aqui, mostrando que esse coração aqui está o ventrículo esquerdo, né? Esse aqui é o ventrículo direito, essa aqui é a válvula. Que válvula é essa aqui? Que está acima do ventrículo direito. Hein? Eu estou testando vocês para ver se estão me ouvindo. Professor, tricúspide. Ah, tá. Eu já ia dizer, ela tem 3 cúspides. Tá bom. Não, desculpa eu fazer isso, mas é só para mim saber se eu estou sendo ouvido. Tá? Eu vou fazer depois uma pergunta de bobagem mesmo, tá? Que vai ser para gozação. Vocês veem que o ventrículo esquerdo está dilatado, ó. Está bem dilatado. Tá? Aqui está a aurícula esquerda. Tá? Tá ali a aurícula esquerda. Essas medidas aqui, elas são todas medidas, são medíveis. A gente sempre são detalhadas, né? Tem réguas ecocardiográficas que nos dizem quanto é que é cada um dos eixos que a gente vai determinar os diâmetros dessas cavidades e aí os volumes, tá? O outro exame fundamental na cardiopatia isquêmica é a visualização do interior das coronárias através da cinecoronariografia. A cinecoronariografia nos permite localizar e quantificar as obstruções coronarianas responsáveis por áreas em sofrimento, necróticas ou sob risco residual. Isto é, não apenas essas, né, mas até as outras coronárias. Permite também analisar a viabilidade miocárdica, tá? A coronariografia nos dá dados preciosos da viabilidade miocárdica também, que muitas vezes alguns fecham os olhos, tá? Não prestam atenção, tá? Mas a distensão, o grau de distensibilidade da coronária da região, né? Além da morfologia das coronárias, se elas são tortuosas ou não e tal, pode nos dizer o grau, tem correlação com a viabilidade miocárdica dessa região. Através da ventricografia, nós também determinamos com precisão a função ventricular global e regional. E é com esse dado, ou todos esses dados aqui, que nós concluímos pela necessidade e viabilidade de um procedimento
de revascularização miocárdica, tanto por angioplastia, né, uma revascularização transcatéter, quanto por cirurgia. Não se faz a indicação desses procedimentos sem a cinecoronariografia. Bom, eu ia mostrar para vocês uma cinecoronariografia que eu vou ter que pular, porque o sistema aqui de movimentação do slide, eu acho que não passou para a cópia do... Mas aqui tem uma imagem colorida de uma cinecoronariografia de um colorado, em que nós temos um catéter injetando contraste numa coronária esquerda. Tá? Essa coronária esquerda ela é um pouco tortuosa, tá? E a gente não vê, assim, nesta foto, tá? Uma artéria completamente ocluída. Mas a gente vê que aqui, ó, essa região aqui, ela é estreitada, tá? Tem lesão aqui. Essa artéria aqui é a artéria descendente anterior. Bom, essa artéria descendente anterior, provavelmente, ela foi vítima de um infarto. Boa essa expressão, né? A artéria foi vítima. Né? Ela que fez a denúncia, tá? desse infarto. E esse infarto, ela fez uma obstrução que depois não se apresentou completa. Não se apresentou completa. Tá? Mas, aqui está o ventrículo desse paciente em diástole. E aqui está o ventrículo em sístole. Vocês veem que toda essa região aqui, ó, não se contrai. Né? Ficou um saco. Mas que, num outro momento, ela repetiu a ventricografia e insisto, olha aqui o que aconteceu. Isso aqui foi, eu não sei quantos dias depois. Mas vocês vendo que essa paciente, então, teve um sofrimento agudo, a artéria não estava fechada totalmente, ou se estava fechada, ela foi aberta. Tá? E no momento aquele ali, ela assumiu esse aspecto aí, que os caras, os japoneses, esses orientais têm a mania de inventar nomes e tal, e registrá-los, né? Isso aqui ficou com o aspecto de um saco que é semelhante a uma armadilha para polvo, tá? E eles chamaram isso aqui de takotsubo. Tá? Mas que era... que é essa síndrome aqui, ó, tá? Acometia muitas mulheres, depois foram dizer que homens também, mas principalmente assim, com situações de estresse importante, né? Algumas contrariadas amorosamente, essas coisas, né? Que parece mentira, mas que deixa as pessoas mais loucas, né? Mas isso aqui, quando foi descrito, o pessoal não prestou muita atenção, até, eventualmente, quando viram
não aparecia nada nas coronárias, no segundo momento, né? Então, alguns ainda pensam que isso aqui é uma miocardiopatia, uma espécie de miocardiopatia, né? Mas, na realidade, é uma coronariopatia, né? Que foi desencadeada, muitas vezes, por esses fatores bioquímicos que podem acompanhar situações de estresse importante, tá? E também pode, eventualmente, acompanhar situações até de uso de drogas capazes de alterar bastante o tônus vasomotor da circulação. Eu não sei por que isso aqui está nessa aula, tá? Devo ter programado, mas eu já estou informando-os para que vocês tenham um conhecimento um pouco mais profundo de coisas que a literatura ainda se mostra vacilante. Já falei que a cintilografia miocárdica, ela serve para identificar as áreas necróticas e as áreas isquêmicas, né? E, para isso, ela tem muito valor na identificação das áreas de viabilidade biocárdica. Mas, na cardiopatia isquêmica, depois vocês vão ver que ela é muito usada para o diagnóstico da cardiopatia isquêmica, por identificar essas áreas isquêmicas, né? Aqui está um exemplo, né, de identificação. Uma área de importante isquemia aqui, por um método moderno de cintilografia. Não vou... Isso aqui eu precisaria de uma aula inteira para explicar para vocês. Ressonância magnética é um bom método de imagem para ver a parede ventricular, também para identificar a contratilidade regional e global, e também útil na viabilidade miocárdica. Tem alguns que são mais, como vou dizer assim, entusiasta da ressonância, tá? E indicam ela com mais frequência, tá? Mas, em parte, também porque não sabem valorizar os outros métodos, por ser um exame mais caro. Aspectos terapêuticos da cardiopatia isquêmica. Vou fazer uma pergunta para vocês. Quanto tempo de aula nós temos? 48 minutos. 48 minutos. Bom, eu vou ter que dar uma acelerada, tá? Aspectos terapêuticos na cardiopatia isquêmica e para insuficiência cardíaca também, que o paciente tem concomitante. A terapêutica visa proteção miocárdica, quer dizer, proteger o paciente de novos infartos, de novas agressões, baseada fundamentalmente, principalmente, na proteção vascular, já que a agressão miocárdica advém de um comprometimento vascular, da obstrução, do aumento da obstrução vascular. Bom, uma das maneiras de fazer isso é fazer a revascularização, botar mais vasos, no caso, ou, de repente, afastar a obstrução vascular pela angioplastia, com uso de stents, etc. É a revascularização. E outro método, né, que pode até, eventualmente, ser usado, hoje em dia está se usando menos, sabe? Ressecção segmentar. Tá? Nós melhoramos muito os outros aspectos de apoio ao músculo cardíaco, e nós não estamos fazendo... A não ser que o paciente tenha, por exemplo, um aneurisma ventricular, tem que tirar fora.
quando necessário. E isso aqui tudo tem que levar em conta essa reversibilidade da alteração contrátil. No aspecto de apoio, né, da insuficiência cardíaca, que significa também vou voltar no outro slide, uma proteção miocárdica também, tá? Se tu diminuir as pressões intracavitárias, tu vai estar prevenindo aquele remodelamento de dilatação. Vocês lembram naquele slide, né? Então, o tratamento normal da insuficiência cardíaca, com diuréticos, inibidores da ECA, beta-bloqueadores, digital, espironolactona e outros, fazem isso, tá? Fazem isso. Cada uma dessas medicações e das outras tem características de uso e de associação individuais, tá? Tem muito detalhe que nós temos que cuidar. Por exemplo, ao usarmos diurético, inibidores da ECA e a espironolactona, por exemplo, tá? Temos que cuidar muito o potássio. Ao usar diurético, tem que cuidar o potássio, sempre, pela hipotassemia. E ao usar dessas outras drogas, inibidores da ECA, espironolactona, nós corremos o risco também da hiperpotassemia. E temos, muitas vezes, associado à insuficiência cardíaca, algum grau de insuficiência renal. Então, o uso dessas medicações, todas elas precisam muita atenção, muito capricho. Vamos ver o que mais tem aqui para frente. Bom, os vasodilatadores, estavam os vasodilatadores aqui? Eu botei inibidores da ECA como exemplo de vasodilatador, tá? Mas existem muitos outros vasodilatadores, tá? Existe também alguns alguns vasodilatadores que atuam fundamentalmente no sistema venoso, tá? Provocam mais vasodilatação, como os nitratos, molcidomina, tá? Alguns que dilatam tanto artérias como veias, como o antagonista do cálcio, os alfa-bloqueadores, o nitroprusiato de sódio, tá? E existe alguns que são mais exclusivamente do sistema arterial, que é o minoxidil e a hidralazina. Tá? Mas todos eles atuam. Vocês veem esse slide aqui, nos dá uma ideia da capacidade maior ou menor de cada um. Que é mais vermelho, que é mais azul. Azul e vermelho, na realidade, é uma maneira de nós expressarmos sofrimento e alegria. Eu digo no dia de hoje, né? Alguns trabalhos que mostram a comparação entre os inibidores da ECA e... Não, são todos eles inibidores da ECA, tá? Captopril, ramipril e tandalopril. Cada um pode ter um potencial um pouco maior, mas todos eles funcionam e funcionam bem. Alguns trabalhos que mostram, por exemplo, a eficácia do enalapril, tá? No tratamento da insuficiência cardíaca. Aqui é outro tipo de droga, que é o carvedilol. É um beta-bloqueador, né, que realmente mostrou que aumenta a sobrevida de forma importante dos pacientes com insuficiência cardíaca. Dos beta-bloqueadores, ele aparentemente não, os dados são de que ele é o mais eficiente com esse intuito,
algumas décadas atrás, era proibido usar beta-bloqueador em paciente com insuficiência cardíaca. Cite 2 contraindicações ao uso de beta-bloqueador. Tá? O pessoal respondia bradicardia e insuficiência cardíaca. Eu lembro de uma vez que um aluno, ele respondeu, ele deu essa resposta. E aí veio reclamar para mim, que eu dei errada. Mas, doutor, tá bem, insuficiência cardíaca é contraindicação. Mas eu acertei a bradicardia. Sim, mas eu te tirei mais meio ponto, porque se tu botou beta-bloqueador, né, tu fez um duplo erro. Vocês lembram como a gente encarava isso aí? E logo eu, que foi o primeiro cardiologista daqui que propugnou usar beta-bloqueadores para tratamento de insuficiência cardíaca. Vocês veem como esse fato que eu estou dizendo para vocês, ele é velho. Ele é dos velhos tempos. Mas os beta-bloqueadores mostraram que o aumento exagerado da frequência cardíaca, que existe em muitos casos de insuficiência cardíaca, realmente empobrece o prognóstico e atrapalha o tratamento. E que nós conseguindo baixar um pouco a frequência, nós controlar a frequência cardíaca tem uma importância não apenas sintomática, não apenas de compensação, mas também até de proteção a longo prazo. O beta-bloqueador tem outros efeitos também, né? Antiarrítmico, etc. Professor, mas o uso também de beta-bloqueador pode descompensar, né, o quadro? Pode, não. Tá certo. Gostei. Essa eu gostei. Quem é que falou? Pois eu vou ver. Sou o Felipe. Tá. Mas, claro, concordo, tá? Pode. Tem muitos pacientes que, para a gente usar beta-bloqueador, tem que fazer isso no hospital. E tem que... Com paciente hospitalizado, eu estou dizendo, né? Não é... E isso realmente pode ocorrer. O paciente pode estar precisando de uma determinada frequência. E se tu tirar isso dele, ele pode piorar, né? Mas, via de regra, ele ajuda a controlar, porque nós vamos usar as outras manobras de fazer com que o paciente seque, que o paciente, entendeu? Se o paciente tenha um aproveitamento melhor da sua sístole, né? Mas é isso que tu disse, assim, é verdade, e é bom para que a gente diga que as regras e até as leis terapêuticas não são válidas para todos os pacientes. Todo paciente... Então, eu indico o beta-bloqueador só em âmbito de internação, nunca, receitando numa consulta? Não, tem. Tu pode dizer, muitas vezes, os parâmetros para te indicar que são variados. Entendeu? Por exemplo, saber a função ventricular do paciente. Qual é a fração de ejeção do paciente? Mas aí eu tenho que fazer um ecocardiograma? Não. Uma estimativa da função. O que me dá? É o quadro clínico, é o que ele está apresentando, entende? Ele teve um edema agudo de pulmão a noite passada, ou tem episódios de dispneia paroxística noturna, então tem, possivelmente, do ponto de vista de sintomas, uma disfunção importante. Bom, aí eu faço o eletrocardiograma dele. O eletrocardiograma me permite, eu estou falando eu sei que
muitos não têm essa segurança, né? Mas o eletrocardiograma me permite dizer que ele pode tomar, e que é bom tomar um beta-bloqueador, que vai melhorar um pouquinho a função dele, tá? E que a longo prazo vai beneficiá-lo. Isso não é obrigatório também que tenha, então, que baixar todo o paciente, entendeu? Para isso. A gente tem maneiras e critérios, né, para poder estabelecer que o paciente realmente... Esse paciente aqui, eu vou dar beta-bloqueador e vai ser necessário e ele vai melhorar, tá? Obrigado, professor. Bem, tem outras contraindicações dos beta-bloqueadores, não são só essas, né? Por exemplo, o asmático que tem crises de broncoespasmos frequente, ele é uma contraindicação, né? Tu vai procurar evitar beta-bloqueador nesse paciente, entendeu? Mas é bom para dizer que não é uma regra, não é uma regra para todos, não. Tá? Não é uma regra. Como eu não tenho nenhuma regra para todos, eu só não posso dizer que paciente com insuficiência cardíaca não precisa de diurético. Mas tem muitos pacientes que a gente não usa. Né? Ele come pouco sal, sei lá o quê, está seco, está clinicamente seco. De repente, o próprio diurético pode... Mas como que eu vou dizer? Tudo tem que ser individualizado, certo? Vocês veem aqui essa pirâmide aqui das drogas básicas, tá? Vocês veem que diurético está para todos. Beta-bloqueador está para quase todos. Tá? E aqui, ó. Eu não sei o que me passou na cabeça, né, ao fazer esse slide aqui, né? Vocês veem aqui, ó, digitoxina, né? Bom, esse aqui é do tempo da digitoxina, tá? Digital, que a gente chama, né? Eu botei para ela aqui só uma pedra, né? É mais específico. O digital, a gente não usa tanto digital, né? Antigamente, digital era sinônimo de insuficiência cardíaca. Olha, eu ouvi isso dos meus mais célebres, inteligentes e cultos professores. Tá? Não, insuficiência cardíaca digital. Mas não é bem assim. O digital tem uma ação de aumentar a contratilidade, de diminuir a frequência cardíaca. Se um paciente tiver fibrilação atrial, ele pode ser importante no controle da frequência cardíaca, que foram aparecendo também outras drogas capazes de fazer isso, né? E muitas vezes não cabe num paciente associar as duas drogas. A terapêutica é eu ia dizer ciência, tá? Eu fiquei com horror dessa palavra ciência, tá? Porque ela foi abusada por uns idiotas que apareceram muito, tá? Mas a terapêutica é uma das disciplinas, não só cardiológicas, mas disciplinas médicas, né? Os atos médicos mais difíceis, né? Mais que requer experiência, requer vigilância, requer estudo, que requer
muito cuidado e atenção do médico. Tá? É uma coisa muito séria. Uma coisa muito séria. Tá? Bom, eu não quero me entusiasmar nesse troço. Bom, aqui um estudo consenso famoso que mostrou a grande eficiência do enalapril. Eu disse que tem outras medidas terapêuticas, né? Falei do digital. O digital foi muito desvalorizado quando fizeram alguns estudos que mostravam que ele não diminuía a mortalidade em pacientes com insuficiência cardíaca a longo prazo. Né? Então, com isso aí, o digital foi queimado, tá? Mas o pessoal, quando faz isso, baseado num grande estudo, sei lá o quê, ele provavelmente não atenta, tá? Para que o fato que o digital, para alguns pacientes, ele é fundamental, é salvador. Para outros pacientes, ele é fatal, ele mata. Então, se for analisar a sobrevida a longo prazo de uma população sob o uso digital, tu vai ter os dois tipos de pacientes. E tem alguns pacientes que não faz nada também, né? E numa população, né? Muitas vezes não leva em conta que a mesma dose digital, mesmo considerando-se funções renais, padrões, digamos assim, né? Não é a mesma dose. Essa dose não pode ser uniforme para todas as populações, para toda a população, mesmo sendo por quilo de peso, com função renal normal, né? A dose do digital é uma coisa mais preciosa. Por quê? Porque o digital ele tem uma margem terapêutica muito escassa. A dose tóxica está muito perto da dose terapêutica. E, então, a incidência de intoxicação digitálica é alta. É muito frequente ter intoxicação digitálica. E intoxicação digitálica pode matar. A principal complicação da intoxicação digitálica é arritmias, e arritmias graves. Né? Então, por outro lado, o paciente que toma digital, muitas vezes toma diurético. Se toma diurético, pode baixar o potássio. Tem que ter muito cuidado. Imagina, potássio baixo em paciente com uma dose supraterapêutica de digital é um perigo. Né? Bom, mas e considerando também que nessas grandes populações o uso de digital não é fundamental, né? Então, não é todo mundo que realmente precisa, então o digital caiu praticamente em desuso. Mas num paciente com insuficiência cardíaca, com coração grande, e que principalmente tem fibrilação atrial, o digital é muito útil e ele costuma ser usado. Mas, assim como as outras drogas, nós temos que prestar muita atenção nos para-efeitos e nas possibilidades de intoxicação. Nós temos aqui outras drogas que são simpático-miméticos, que eventualmente têm lugar no tratamento de casos de severa insuficiência cardíaca. Algumas outras drogas, as fosfodiesterase, por exemplo, que tem uma ação estimulante e de aumentar a contração ventricular. Os sensibilizadores do cálcio, da ação do cálcio, pouco usado isso aí, não vingou. Aqui um trabalhinho sobre o uso da espirulactona, mostrando da sua importância. Aqui um trabalho comparando beta-bloqueadores,
E no tratamento da insuficiência cardíaca severa, existem também medidas extraordinárias. A maioria são mecanismos de circulação assistida, chamado balão intra-aórtico, a biopump, coração artificial. São medidas que a gente usa mais em pacientes cirúrgicos, né? E que precisam de um apoio transitório da função cardíaca. Outra medida é a ressincronização cardíaca. Isso é botar um dispositivo que normalize a ressincronização. Nós temos problemas de ressincronização, principalmente em doentes com miocardiopatias, com grande comprometimento da função cardíaca e que tem uma alteração da condução intraventricular do estímulo, grandes bloqueios de ramo, etc., que eventualmente isso faz com que as partes do coração possam ter uma alteração maior no seu momento de sincronismo e distribuição da contração entre cada uma dessas partes. Outro mecanismo é o cardioversor, que seria para esses pacientes que têm a grande predisposição de ter taquicardia ventricular e aí de ter uma morte cardíaca, a gente botar um marca-passo desfibrilador, que é uma arma hoje muito importante para determinados pacientes. Temos ainda o transplante cardíaco e temos a terapia celular. A terapia celular, há uma década atrás, ela revestia-se de grande esperança, sabe? Mas ela não vingou ainda, tá? Isto é, as células que a gente procurava implantar, células multipotenciais, que pudesse se transformar em miocárdio, ainda não está faltando, talvez, o adubo certo. Não sei o significado desse adubo, mas foi uma inspiração que eu não quero negar. Bom, essa aqui é ontem que eu vi, eu não me lembrava desse slide, mas eu revendo ontem, eu achei que tinha que vir para cá. A insuficiência cardíaca congestiva, ela é um prato cheio. Ela envolve, nesse prato, não é bem um sopão. Eu gosto muito de um sopão, tá? Mas não é bem o sopão que eu gosto, mas, na realidade, é um prato que, para essas pessoas que são gourmets, tá? Certamente vão ter o seu apetite despertado. Por quê? Ela envolve coração, envolve pulmão, envolve fígado, envolve os rins, envolve estômago, intestino. Olha só que mocotó tem aqui. E tem, eu não sei o que é isso aqui que eu botei aqui, se é uma massa, se é um capelete, né? Mas que órgão poderia ser isso aqui? E que interessa a insuficiência cardíaca? Bom, eu acho que é mais uma inervação. Uma inervação. E está cheio de molho aqui, ó. Tá cheio. Esse prato aqui, ele é preparado com uma série de condimentos que são espetaculares. Olha só o que tem aqui: sal, catecolaminas, angiotensina, endotelina, vasopressina, serotonina, tromboxane, TNF-alfa, interleucina. Isto aqui, ó, todos são ingredientes desse prato chamado insuficiência cardíaca. Todos eles atuam aí, tá? E eventualmente, se a gente não quiser, ou se a gente quiser ter certeza
de que esse prato aqui vai ser um sucesso? Vai sobreviver? Nós temos que saber como lidar com todos esses temperos. Tem outros temperos que eu me esqueci quase. Ó. Oxigênio. Esse vem bem. Esse tem que botar também. Né? Óxido nítrico ajuda. BNP. Botei aqui esse BNP. Ele está sendo agora muito badalado. Prostaciclina, bradicinina. A bradicinina é um tempero que tem que ser olhado com muita atenção. Tá? É perigoso. Essa aqui como se fosse pimenta malagueta. Tá? Tocou bradicinina demais aí, nós podemos ter uma congestão. Vocês nunca ouviram esse termo congestão, né? Dos pais de vocês? Não, né? Bom, o que mais que temos? Que horas são? Agora são 9h40, professor. Hein? Agora são 9h40. Uma? 9h40 agora. 8h30, né? Tá, 1h10. Tá bom. Então, eu tinha preparado outras coisas boas até, mas nós vamos ficar por aqui e eu gostaria que vocês, estou à disposição de vocês para perguntar qualquer coisa ou se alguém quiser acrescentar alguma coisa. De preferência, eles aparecem aqui para mim? Bota eles aparecer para mim. Professor, eu queria saber se aí no ICEFUC vocês utilizam anticoagulação e antiplaquetário para esses pacientes devido à estase ou não é indicado? Nós usamos em muitos pacientes. Por exemplo, pacientes com fibrilação atrial, é uma rotina de usar. Não é aqui, em qualquer lugar, tá? E aqui nós ensinamos para todo mundo usar. Tá? Não é assim, tem insuficiência cardíaca, tem que usar antitrombótico. Tá? Não é necessário. A cardiopatia isquêmica, na maior parte das vezes, a antitrombose, eu não botei, a antitrombose faz parte do tratamento, né? Aspirina, clopidogrel, os outros. E também, eventualmente, tem casos em que nós usamos até a dupla antiagregação, né? Ou a dupla antitrombose. Tá? O paciente, quando interna com insuficiência cardíaca, muitas vezes ele recebe heparina. Tá? Não tem... É porque no Harrison ele fala que antiplaquetário não está indicado na IC, só que ele não justifica o porquê. Tem alguma justificativa? Ele só fala mais anticoagulação e indica antiplaquetário, porém usa-se tipo o AS em alguns casos, mas ele não justifica o porquê não é utilizado assim amplamente. Teve uma época que eu já gostei do Harrison, tá? Mas se ele disse essa bobagem aí, e ainda não comenta, o cara pode dizer uma bobagem, mas aí dá uma explicação, né? Pois não tem explicação. Não liga. Tá bom, então. Por isso não que eu liga. perguntei. Não, tá bom, foi bom. Foi bom. Eu dou esse alerta para vocês, tá? Nós temos muitas fontes de referência, tá? Muitas fontes de referência. Mas nós temos que, ao lê-las, entendê-las e, digamos assim, concordar com o nosso pensamento, com o que nós, com a nossa dificuldade, tá? Para aceitar. E sempre eu gosto de incentivar que a pessoa estude e chegue a uma conclusão, analisando os estudos de forma crítica.
esse negócio de consenso da sociedade não sei o quê, entende? Aí tem muito fake, tá? Tem muita coisa irresponsável. Tá? Nós não podemos esquecer que existe, dentro da terapêutica, a influência dos laboratórios farmacêuticos. Tá? Isso esses interesses eles nos acompanham. Tá? Eles nos acompanham. Então, nós temos que procurar, porque a oferta é grande de novos tratamentos, a oferta é grande, eventualmente, de novos procedimentos, de novos entendimentos, tá? Mas não... Esse aí do Harrison me surpreendeu. Faz muito tempo que eu não leio o Harrison, tá? Então, não posso também... O pessoal costuma usar muito esses up-to-date, essas coisas que, digamos assim, abreviam muito, fazem as coisas de forma resumida, tá? Eu não posso botar tudo no mesmo saco, que seria também uma fakeada minha, tá? Mas o que eu quero dizer assim, eu tenho uma certa antipatia, tá? Ainda que, digamos assim, eu já vi alguns, como é que eles chamam, de consenso, que eu concordo com tudo que esses caras botaram aqui. Bota aí uma coisa boa. Tem também, tá? Tem. Agora tem que saber... Ele tem que aproveitar o que está ali. Tá? Isso aqui, que legal isso aqui. Gostei disso. Tá? Não é... Agora tem muita forçação de barra. Então, só para ficar um pouco mais claro para a gente, qual que seria, de uma maneira geral, né? Eu sei que a gente não pode generalizar todos os pacientes, qual seria o tratamento básico para um paciente com insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada e um com fração de ejeção reduzida? Bom, o paciente com fração de ejeção preservada, tá? Como que eu vou dizer? O pessoal está se referindo à chamada insuficiência cardíaca diastólica, tá? Eu chamo isso de insuficiência cardíaca diastólica. São pacientes que têm hipertrofia ventricular, tá? E que eles têm existe até alguns que são miocardiopatias, tá? Até congênitas. Eles têm uma capacidade contrátil normal, tá? E às vezes até exagerada, mas não tem um enchimento adequado, tá? Esses pacientes eles precisam de pouco tratamento, mas via de regra, até pela doença estrutural deles, eles se beneficiam com beta-bloqueador. Então, usar um beta-bloqueador está adequado. Muitas vezes, eles podem precisar de um diurético. Não precisa ser um diurético, não precisa ser furosemida, tá? Não precisa ser... Mas, normalmente, eles ficam bem, tá? Não precisa mais, né, nenhum remédio novo aí, né? Que o pessoal pode se entusiasmar mais por ele. O paciente com fração de ejeção comprometida não pode ser encarado também como todos eles o tratamento é igual. Não. Tá? A fração de ejeção, por exemplo, ela pode ser 22%, tá? É uma fração de ejeção muito comprometida. É um paciente que já teve infarto anterior extenso, ele pode sobrar uma fração de ejeção de 22%. Esse paciente precisa tomar diurético,
esse paciente precisa tomar inibidor da ECA, ou pode, se em vez de inibidor da ECA, pode ser antagonista da angiotensina, entende? Tem agora até um outro novo aí, que é antagonista da angiotensina com antagonista um protetor do BNP, digamos assim, que faz com que o paciente perca líquido, tá? Já tentaram vários desses aí, e parece que o último aí, agora eles estão tendo bons resultados. Mas esse eu não uso. Não, é caro, não é necessário. Tá? Eventualmente, até pode ser um recurso. Então, eu falei, vasodilatador, diurético, e o diurético, às vezes, o pessoal usa, tem que saber usar diurético. Tem que usar diurético de maneira que o potássio fique sempre normal. Tá? Então, usar diurético. Às vezes, tu pode usar um diurético de alça, o que a gente usa mais é a furosemida, e manter o potássio normal, às vezes só com o inibidor da ECA, né? Eventualmente pode ficar, dependendo da dose que tu der de furosemida. Ou então, o antagonista da angiotensina, que também tendem a conservar o potássio. Mas, às vezes, tu dando diurético um pouco mais, tu precisa de mais um poupador de potássio. Esse poupador de potássio é a espironolactona, tá? Que a gente pode associar a esse esquema. E aí, sempre assim, cuidando. Eu tenho que ver o potássio desse paciente, digamos assim, na primeira semana, depois do início, depois, eventualmente, repetir conforme a função renal do paciente. Tá? Se o paciente, se é uma coisa bem estável, que tu conhece e tal, tu faz 2, 3 dosagens, tá bem. E tu já sabe que a dose é aquela ali. A outra coisa que muitos desses pacientes com fração de ejeção de 22%, eles precisam, às vezes é uma associação de diurético de alça com diurético tiazídico. Então, a gente pode dar um diurético tiazídico. Aí sim, a espironolactona vai ser importante também de ser associada. Tá? Então, e ter os cuidados adequados com o potássio. Bom, vasodilatadores, então, ele está já nesse esquema, já falei, o bloqueio do sistema renina-angiotensina, mas pode-se usar outros vasodilatadores. Eventualmente, olha, não melhorou ainda, a coisa está... o paciente melhorou, mas não está jogando futebol ainda. Esse jogar futebol não está alegre ainda o meu tratamento. Então, eu posso usar outros vasodilatadores, como a hidralazina, já falei, não? Então, outros vasodilatadores que a gente tem aí, tá? E normalmente, não precisa mais do que isso. Tá certo, obrigado, professor. Tá? Eu ia te falar depois na fração de ejeção eu falei 22%, né? Eu ia te falar depois do paciente com... Isso, eu pensei que o senhor tinha acabado. De 48%. Mas tá bom, eu quero te dizer, na resposta, é que cada paciente ele é diferente de outro paciente. Tá? Tem paciente que come menos sal. Tem paciente que se movimenta mais. Entende? Aliás, para esse paciente eu falei no beta-bloqueador também, né? Pro 22. Falou, Qual beta-bloqueador? Carvedilol, bis. Carvedilol. Carvedilol, não precisa outro. Tá? Eventualmente, a gente pode usar outros, principalmente se o paciente for asmático e tal, o carvedilol é problema nesse paciente, né?
Mas tem... Isso que eu ia perguntar para o senhor, eu gostaria de saber as alternativas para um paciente asmático, o abuso dos beta-bloqueadores. Não, eu gosto mais do atenolol. Aí o atenolol tem que ser uma dose baixinha, tá? Mas não tem outra saída, não tem muita saída, não, tá? Eu tenho algumas desconfianças terapêuticas que eu tenho usado, tá? Mas é coisa que não está nos livros, eu não posso dizer para vocês. Principalmente numa aula desse nível aqui. Mas gravada ainda. Hein? Gravada ainda, né, professor? Gravada. Pô, esse cara é um louco. Onde é que se viu isso? Mas é... Pode ficar para o nosso churrasco depois da quarentena. Tá certo. Tá. Mas é isso aí, pessoal. A Sayonara está me dando um aviso aqui. Vocês não têm outra aula agora? Temos às 10 horas, mas daí é uma aula de dermatologia. É? Pois Temos é. outra aula agora às 10. Ela está me chamando a atenção. Tá. Então tá, eu estou aqui. Nós vamos ver se nós aperfeiçoamos mais ainda esse tipo de contato, para que, de repente, a gente não use só apenas nesse tempo de pandemia, mas que esse seja um canal que a gente pode deixar para as outras atividades da cadeira e possa fazer com que vocês fiquem mais ligados conosco, fora mesmo do período da cadeira. Vocês entendem? Eu acho que isso... E se nós pudermos deslanchar nesse sentido, vai ser um ganho que nós vamos ter com essa pandemia. Certo? Tá certo, professor. Até semana que vem, então. Tá, vamos lá. Professor, obrigado e bom dia. Tchau, tchau. Certinho, professor. Muito obrigado, professor. Um grande abraço. Falou, valeu, professor. Boa. Tu gravas e depois